Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Nosso convidado de hoje é o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica e sócio da MB Associados. José Roberto, muito obrigado pela presença. Prazer estar aqui com você. Queria conversar um pouquinho contigo, saber a tua expectativa para 2014, o que você espera para o Brasil em termos de desempenho da economia. Será que vai ser um ano tão ruim quanto foi 2013? Qual que é a tua expectativa? Olha, 2014, antes de tudo, vai representar uma dupla transição. Nós temos o último ano do mandato da presidente Dilma e a eleição, que vai marcar o ano, e essa é uma primeira transição. Nós temos uma segunda, a partir de 2015, que é a nova fase de crescimento da economia. Aquela fase que, entre 2005 e 2010, que levou o Brasil a crescer mais rápido, ficou para trás. A demanda não está crescendo e não irá crescer tão velozmente quanto nesse período, e isso está a exigir uma mudança no crescimento. Então, acho que a gente tem que ter as duas perspectivas. Especificamente para 2014, nós, na MB, ainda esperamos um ano de crescimento muito baixo, na faixa de 2%. E isso mostra, Ângelo, uma característica persistente. 4 anos de 2% não é uma casualidade, tem que ter uma explicação maior, e é essa exatamente a nossa percepção de que temos que entrar numa outra fase de crescimento. Em 2013, o crescimento da agricultura foi extremamente elevado, 2 dígitos mais ou menos. Ajudou o país a crescer mais. Muito fortemente. Não repete isso ano que vem. Esses 2 dígitos desse ano, que passou, né, é o resultado da seca de 2 anos anteriores e, portanto, uma recuperação. 2014 será um crescimento normal, a safra vai ser boa, tudo indica que vai ser boa, mas vai crescer 3%, 3,5%, que é o normal da agricultura. A segunda coisa é que nós estamos terminando o ano com uma forte sobra de veículos nos pátios. Os estoques cresceram muito, a demanda se reduziu, e as novas fábricas vão levar o setor automotivo a uma fase muito difícil. Para 2015 em diante, estima-se que quando essas novas fábricas estiverem em operação, vai sobrar, em relação à demanda de hoje, 1,5 milhão de carros. Né? Portanto, em 2014, o setor automotivo não vai dar a contribuição que deu em 2013. E a terceira razão é que, ao longo de 2013, a frustração do crescimento levou a que muitas empresas postergassem investimentos. Passasse a atuar na defesa, digamos assim. É o ciclo vicioso, né? Exatamente. A pessoa não vê crescimento, fala, eu não vou investir tanto, que não vai crescer. E vai... Exatamente. Para mim é claro de que você que está muito próximo do mercado e acompanha as coisas, acho que concordaria que aconteceu mais ou menos o seguinte em 2013. Lá para o maio e junho, quando ficou evidente que não haveria um grande crescimento, as empresas passaram a mirar margem, mirar resultado e não meta de crescimento. Agora, o dólar poderia ajudar um pouquinho, essa alta do dólar? Eu acho que certamente já está acontecendo isso, né? E isso ajuda um pouco. Beneficia especialmente o setor agrícola, Embraer, esse tipo de companhia, né? Mas ajuda também as outras empresas. Só que esse resultado é relativamente mais lento, né? Inclusive porque, no caso industrial, o nosso grande parceiro é a Argentina, né? E que continua nos dando muito trabalho. Né? Mas, por outro lado, né, se essa desvalorização for acentuar um pouco mais, e nós achamos que o real pode ir até tipo 2,50 ao longo do ano, né, isso pode criar um outro problema para o Banco Central. Será que qual é o resultado da inflação e daí... Tem que correr para cobrir. Tem que correr para esse lado. Então, eu acho que ajuda um pouco. O dólar de ser mais desvalorizado, ao longo do tempo, é muito bom para a economia brasileira. Qual que é a sua expectativa para 2015? Pelo jeito, não é só a eleição, né? Tem muito mais coisa, né? Uma nova fase. Mesmo num cenário de reeleição, é evidente que este arranjo de política econômica, de certa forma, amadureceu. Né? Porque se não consegue levar... E mais do que isso, também qualquer que seja o resultado da eleição, 2015 será outro ano de crescimento modesto, porque a gente deve ter algum rearranjo fiscal. Né? Vai ter que arrumar a casa Vai ter que dar uma ajeitada em algum momento. As regras para a arrumação da casa não serão as mesmas, dependendo de quem ganhar a eleição, mas que isso vai ter que ser feito, será. Portanto, provavelmente será o 5º ano com crescimento parecido com 2%, é meia década, não é pouca coisa.
E aí, a pergunta mais relevante é como é que os investimentos podem voltar a crescer, sem o que o Brasil não vai crescer também, né? E essa que é o fácil da gente conversar, difícil, né, de pôr em prática. Realizar, né? Você sabe como é que é a coisa, né? Porque aí não vai ter como escapar. Algumas reformas terão que ser feitas, algumas opções mais difíceis terão que ser realizadas, mesmo na parte fiscal. Vamos lá, 2 exemplos, né? Nem o governo consegue mais negar que a Previdência Social está caminhando para uma situação explosiva em termos de déficit. Continua sendo verdade que as pessoas no Brasil legalmente se aposentam muito cedo. Nós temos uma situação no qual a maior parte das aposentadorias se dá ainda com 50 e poucos anos, 55, 56, e as pessoas vivem 73. Isso é insustentável, não tem jeito. Então, tem um problema na previdência social, né, que vai ter que ser enfrentado. Tem um segundo exemplo que foi muito famoso no ano passado, que é o seguro-desemprego, que é uma jabuticaba às avessas do Brasil, né? Quanto menor o desemprego, maior o gasto do seguro-desemprego. É uma contradição evidente, tem alguma coisa errada aí que tem que ser olhada, certo? Fraude, alguma coisa. Coisa de fraude, a questão de você ter um turnover, um giro de mão de obra muito acelerado, regras muito lenientes de alguns aspectos, esse tipo de coisa. Só que isso está caminhando para ser 1% do PIB, o gasto com isso. É muita coisa, né? Então, são só 2 exemplos nessa direção. A agricultura, você acha também em 2015 vai estar melhorando? Você acha mais perspectiva? A agricultura tem vivido um momento muito bom nesses últimos anos, né? Mesmo não estando os preços internacionais em níveis muito elevados, né, as safras têm sido em geral boas, o câmbio ajuda um pouco, a eficiência é bastante grande, mas acho que a agricultura, mesmo o setor que está, digamos assim, do lado do sol, né, que tem crescido bastante, está começando a enfrentar certos limites, né? O mais conhecido, mais evidente e real é o da infraestrutura. Não se consegue mais transportar, nós estamos indo para 200 milhões de toneladas de grãos. No fim dos anos 90, 12, 13 anos atrás, isso era metade. Tem 100 milhões de toneladas a mais para serem transportadas e não cabe no nosso sistema. Por exemplo, se você está no Mato Grosso, na parte norte do Mato Grosso, não dá para continuar mandando soja para sair por Santos. Vai ter que investir para sair pelos rios da Amazônia lá por cima. A laranja está numa fase muito difícil. Desde que o Dr. Atkins inventou a dieta e que o consumo de laranja ajuda. Ninguém mais quer tomar suco de laranja. Ninguém quer tomar suco de laranja, entrou num drama danado e está tendo aquela difícil concentração. O etanol você conhece, fala sobre isso, tá? Indiretamente está apanhando, lamentável. Então, 3 grandes atividades, nós estamos com problemas quase estruturais, não são problemas conjunturais, né? E os custos de produção subiram muito, né? Quando a gente pega nos grãos, essa nova praga, a helicoverpa, essa lagartinha, o sistema está começando a aprender a lidar com ela, mas custa mais caro. Agora, se você tivesse que dar um conselho, vamos dizer assim, para o governo, que em 2015, que tivesse 3 coisas essenciais que ele precisa fazer, o que você sugeriria? A primeira coisa é consistência. Um exemplo é a insistência em estimular a demanda por veículos quando está evidente que o problema tem uma certa saturação desse tipo de coisa e, como eu disse, nós estamos caminhando para um excesso de produção. Acho uma inconsistência também, nós temos persistentemente o aumento de gastos de custeio muito acima da arrecadação real e do crescimento do PIB. Isso é insustentável, não tem forma de... Então, a primeira coisa é consistência. A segunda coisa é uma certa estabilidade das regras. Mudança frequente de regra, o sistema ele é capaz de se encaixar para muitas approaches diferentes, tá certo? Mas a instabilidade de regra passa uma imagem muito complicada, né? Mesmo que seja para o bem, né? Vão beneficiar aquele setor ali, mas aí muda aquela regra e o outro já não é mais verdade aquilo, tá certo? A Petrobras tem a missão de aumentar dramaticamente a produção do pré-sal, mas aí controla os preços. É isso que eu acho que seria a segunda coisa bastante... E a terceira seria, de fato, se convencer que nós estamos numa nova fase, onde os problemas na oferta, na produção,
é que são mais importantes e não na demanda. Tem que olhar muito mais esse lado. Não adianta estimular a demanda, porque as famílias já estão, em geral, razoavelmente endividadas. Né? E nitidamente as famílias têm, então, corretamente, a ideia de eu quero primeiro reduzir meu endividamento e depois eu volto ao consumo. José Roberto, muito obrigado pela presença. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu conversei com José Roberto Mendonça de Barros, economista, ex-secretário de Política Econômica, sócio da MB Associados. Muito obrigado, Roberto. Imagina.